Bom, hoje é o último episódio, digamos assim, da série Enraizados. Esse ano a nossa igreja está falando sobre, o tema central da nossa igreja é frutificar. E nós estamos usando uma metáfora da agricultura, preparar o solo, semear, colher, celebrar. Então, nós estamos nessa fase do ano em que estamos falando sobre preparar o solo, e nada mais propício do que falar sobre enraizar em Deus, criar raízes em Deus. Se nós desejamos ter uma vida com Deus plena, nós precisamos criar raízes, assim como uma planta ou uma árvore, que muitas vezes a raiz dela, a parte que nós não vemos, é muito mais profunda do que a parte que nós vemos. Nós precisamos também criar raízes em Deus. E um dos solos, e solo aqui não é igual os 5 solas, né, da Reforma Protestante, solo é escritura. Não, o solo aqui é de terra mesmo, solo. O solo que nós vamos falar hoje para plantar, enraizar, é o solo da comunidade. Um tema muito importante para a nossa geração solitária e individualista, que busca viver uma vida sem comunidade. Ou se está numa comunidade, é de relacionamentos superficiais, que não existe profundidade uns com os outros. Isso é seríssimo. Tem um livro publicado pela psicóloga Jen Twenge, chamado Aidin. Por que os nossos adolescentes hoje estão mais rebeldes, mais solitários, mais depressivos, mas também menos preparados para a realidade, mais tolerantes? É um livrinho muito interessante que vale a pena você ler. Ela é uma psicóloga, ela fez uma ampla pesquisa nas escolas norte-americanas, principalmente no ensino fundamental e no ensino médio, e que eu creio que não é muito distante da nossa realidade brasileira também, porque nós temos uma cultura parecida, é diferente, mas nós temos uma cultura parecida. E ela constatou que os nossos jovens, adolescentes hoje estão cada vez mais solitários e tristes. Ela mostra no livro dela como que adolescentes que frequentavam shopping com os amigos caiu drasticamente. Eles não querem mais frequentar shopping com os amigos. Como que o número de adolescentes que saía para balada caiu drasticamente, não querem mais sair com amigos, relacionamentos afetivos, amorosos. Nós estamos mais solitários, mas ao mesmo tempo mais conectados. Conectados numa falsa comunidade. E eu creio que a internet é uma bênção, a internet é maravilhosa, ela nos ajuda muito, mas ela não cria comunidade. Ela cria uma falsa comunidade, que é superficial. Não existe profundidade, não existe confronto. E nós temos vivido numa época de solidão, de solitude. Solitude é algo que Deus nos pede, ter um tempo de solitude. Mas de individualismo. O IBGE publicou dados sobre pessoas com religião, sem religião, que eram de igreja, e aí nós conseguimos cruzar os dados e pegar os dados daqueles desigrejados, pessoas que creem em Jesus, que dizem que amam a Jesus, que gostam de Deus, mas não frequentam nenhuma igreja, e esses números são recordes nos últimos anos. Cada vez mais nós temos tido essa ideia de que a igreja, a comunidade, não é muito legal, eu não dou conta de estar na comunidade. Eu amo Jesus, eu amo a Deus, eu posso ver uma espiritualidade individual. De certa forma, isso é compreensível. É compreensível porque realmente nós vemos muitos problemas acontecendo na igreja, nas igrejas e nas comunidades. Porque nós somos pecadores, nós somos pessoas pecadoras. Nós falhamos e nós vamos ver sobre isso daqui a pouco. Quando a gente frequenta uma comunidade de crentes dentro da igreja, nós encontramos conflitos uns com os outros. Pessoas que nos decepcionam. Infelizmente, existem muitas comunidades aí que o que nós vemos é escândalos na liderança. Escândalos de lideranças abusivas, ou de abusos sexuais, de pessoas que usam da santa palavra de Deus para manipular e controlar as pessoas. Então, de certa forma, é compreensível que algumas pessoas estejam indignadas e não queiram fazer parte de uma comunidade. Prefiro ficar sozinho em casa, ao invés de ir nessa igreja ou numa igreja onde eu vou encontrar a hipocrisia, onde eu vou encontrar um monte de pessoa doente, enferma, que encobre os seus próprios pecados,
que igrejas que são apáticas com questões de justiça social, que não se preocupam com o pobre, com o oprimido, com as pessoas que realmente precisam. Igrejas que estão misturando a espiritualidade com política partidária. E eu até entendo que alguns casos podem fazer que você fique tão indignado que não queira frequentar uma igreja. Ou então, nós temos visto também uma ênfase numa espiritualidade que é individual. Uma espiritualidade individualista. É possível você ter comunhão com Deus, é possível você estar com Jesus, sem a necessidade de estar enraizado numa comunidade de pessoas. É estranho ver esse movimento acontecendo aí fora. Um dos livros mais vendidos espirituais, livros de espiritualidade, né? Um dos livros mais vendidos de espiritualidade no último ano foi livro de devocionais. Tem um livro aí, não vou falar o nome, não precisa, mas acho que vocês sabem de qual que eu estou falando, que vendeu milhões de unidades. Sabe o que eu acho interessante? Milhões e milhões de pessoas que compram, e eu já vi isso, e querem ter uma vida devocional com Jesus, o que é maravilhoso, e nós precisamos mesmo ter uma vida de oração, uma vida devocional, mas não fazem parte de nenhuma comunidade. E parece que esses livros nem mesmo incentivam as pessoas a fazerem parte de uma comunidade, estarem enraizadas numa comunidade. Claro que existem problemas, e eu até entendo. E se nós falhamos, nós precisamos realmente pedir perdão. Infelizmente, tem gente assistindo a gente online agora, que não quer, que pensa, olha, eu amo a Jesus, eu gosto de Deus, eu reconheço que eu preciso ser alimentado. Eu não posso caminhar na minha vida sem ser alimentado pela palavra. Então eu posso ligar aqui o culto online, assistir na minha casa e ficar de boa e receber da palavra de Deus. Isso está errado. Eu digo com todo amor, com todo carinho, isso está errado. Não tem problema, claro, uma eventualidade, você não conseguir vir e acompanhar pela internet, ou então depois, durante a semana, você reassistir o culto, reassistir a pregação, isso é uma bênção. Mas você viver uma igreja online, isso não existe. Pelo menos não é o que as Escrituras nos recomendam. Porque nós não fomos criados para viver como seres individuais. E para isso eu quero ler alguns textos com você. Você já pode deixar sua Bíblia, se você quiser, aberta em Efésios capítulo 2. Mas eu vou caminhar por alguns textos bíblicos aqui. Em Gênesis, no capítulo 2, em Gênesis, no capítulo 1, nós temos o relato da criação. De como Deus nos criou e de como Deus criou o mundo. Um relato lindo e maravilhoso. E é interessante que em Gênesis, no capítulo 1, eu estou lendo aqui na versão NVI, lá no versículo 26, nós temos o relato da criação da humanidade. De Deus criando o ser humano. E o texto diz o seguinte, lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 20. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Preste atenção aqui, o texto diz, façamos. Então disse Deus, façamos. Você já parou para pensar por que essa palavra está no plural? É uma palavra no plural. Nós temos Deus, que é um, dizendo, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Não apenas na tradução da língua portuguesa, mas no texto hebraico, realmente nós temos uma palavra no plural. Uma palavra que já gerou até muita confusão, porque um judeu olha para esse texto e tenta entender por que Deus está usando uma palavra aqui, ou o autor está usando uma palavra no plural. Como que Deus diz que é um, diz façamos. Quando nós temos a revelação completa das Escrituras, incluindo o Novo Testamento, Jesus se revela como Filho de Deus e também nos revela o Espírito Santo, nós descobrimos que Deus, o Senhor, Criador do universo, não é um ser solitário. Nós descobrimos que Deus, Ele é uma comunidade, trindade, trino. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É um Deus, um em essência, três em pessoa. Eu sei que isso pode parecer um pouco confuso para a sua cabeça, principalmente para aquele que é novo na fé, ou está chegando, ou está tendo os primeiros contatos com o cristianismo. Pode parecer algo paradoxal demais, e é. Ao mesmo tempo que é possível entender, é um grande mistério a Trindade. Mas as Escrituras nos revelam um Deus que não é solitário. Um Deus que é comunidade. Você já parou para pensar disso? Deus não é Alá, que é apenas um Deus único, individual e que não tem relacionamento.
Deus não é um ser solitário, Deus é comunidade. Uma perfeita comunidade, onde o Pai ama o Filho ama o Pai e o Espírito, e assim, respectivamente, e é uma perfeita unidade de amor. Deus não é solitário, Deus é comunidade, uma perfeita dança. Só que é interessante que diz, façamos o homem, e a palavra aqui é Adam, e a palavra Adam aqui no hebraico é humanidade. Então Deus não está falando simplesmente homem do sexo masculino. Aqui o texto está dizendo, façamos a humanidade, façamos Adam, a nossa imagem e semelhança. Isso é muito interessante. Todos nós, eu e você, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Existem muitas coisas para falar aqui sobre ser a imagem de Deus, que não dá tempo para nós falarmos nessa noite. Mas, você já parou para pensar que se você foi criado à imagem de Deus, e Deus é um ser comunitário, isso significa que nós também fomos criados como seres comunitários, interdependentes um dos outros, para não caminhar sozinho e para não andar sozinho. No capítulo 2 de Gênesis, nós temos um segundo relato da criação. São relatos diferentes, mas relatos complementares, relatos que se complementam. E no segundo capítulo de Gênesis, nós temos a criação da humanidade de novo e do homem, mas é interessante que no capítulo 1, vocês lembram da história da criação durante 6 dias? É interessante que no capítulo 1, durante 6 vezes, ou melhor, 7 vezes, Deus diz que o que ele fez era bom. A palavra hebraica tov, que significa doce, bom, cheiroso, algo maravilhoso. Por 7 vezes Deus diz, é bom, isso é bom, isso é bom, é bom. E aí quando Deus cria o homem, ele diz não apenas que é bom, mas isso é muito bom. É o ápice da bondade de Deus quando Ele cria o ser humano. Mas aí no capítulo 2, pela primeira vez Deus diz que tem uma coisa que não é boa. Que não é tov, é letov, não é bom. Olha que interessante, lá no capítulo 2, no versículo 18. Então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só. E aí ele vai trazer aqui o relato da criação da mulher, de Eva. Só que esse texto aqui, a palavra aqui também é Adam, humanidade. Aqui não é ish ou isha, que é a palavra homem e mulher no hebraico, no sentido de masculino e feminino. Aqui é a palavra Adam de humanidade. E quando Deus diz que não é bom que o homem esteja só, Ele não está falando que o sexo masculino está solitário, e aí ele cria a mulher simplesmente para satisfazer a solitude do ser humano masculino. Então a mulher foi criada para suprir a carência do homem. E essa é uma interpretação que muita gente já fez. Mas não é isso que o texto diz. O que Deus está dizendo aqui é que não é bom que o ser humano, não é bom que a humanidade, não é bom que o homem esteja só. Ou seja, não é bom que ele viva para si mesmo. Não é bom que ele viva sozinho. Se tem algo que não é bom, é que nós sejamos seres solitários, que não estão em comunidade. Quando nós olhamos para o livro de Gênesis, nós percebemos que Deus nos criou com o propósito de amá-lo, glorificá-lo, de ter intimidade com Deus. Nós somos feitos à sua imagem e semelhança, e Deus é um Deus comunitário, e Deus também nos criou como seres comunitários. Deus também nos criou para viver em comunidade. O problema foi justamente o pecado. A entrada do pecado no mundo é o que quebra os relacionamentos, e é o que quebra a comunidade. Quando Adão e Eva caem em pecado, nós vemos que o pecado traz sérias consequências. Esse relato nós vamos ver no capítulo 3. O pecado traz sérias consequências. Primeiramente, entre nós e Deus, nós estamos completamente separados de Deus. Fomos expulsos da presença de Deus. O pecado traz uma separação da nossa própria identidade, uma alienação de nós mesmos. Nós não sabemos mais qual é a nossa verdadeira identidade. A gente olha para dentro de nós e tem vergonha, culpa. Viram eles que estavam nus, então pegaram folhas para se cobrirem. Mas a terceira consequência do pecado, que é tão horrível quanto as outras, é que o pecado nos separa um dos outros.
o pecado nos separa uns dos outros, nos separa dos relacionamentos. O pecado, em essência, é a causa de todos os conflitos, de todos os problemas de relacionamento, de todo o ego, de todo o problema que nós enfrentamos uns com os outros. Deus nos criou para viver em comunidade. O pecado destrói a comunidade. O pecado destrói os relacionamentos interpessoais. E é interessante que quando Deus fala sobre as consequências do pecado, e ele anuncia que Adão e Eva estão expulsos da sua presença, porque nós não podemos estar na presença de Deus sendo pecadores, caso contrário nós seríamos consumidos, destruídos. E aí ele fala sobre quais serão as consequências para a serpente, mas é interessante que a mulher, ele diz, multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com o sofrimento você dará à luz a filhos. Mas olha que interessante, seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. O texto aqui não está falando que o desejo da mulher vai ser para o homem no sentido sexual, tão somente, de que o homem vai mandar na mulher. Não é isso que o texto aqui está dizendo. A palavra desejo aqui é a mesma palavra que foi utilizada quando Caim desejou matar Abel. É um desejo de domínio. Deus nos criou e criou Adão e Eva para viverem em igualdade, sem hierarquia de quem é mais importante ou digno. Esse foi o propósito de Deus original, que nós vivêssemos em comunidade. O problema do pecado é que faz com que a mulher deseje dominar e o homem também deseje dominar. O problema do pecado é que existe uma ruptura nos relacionamentos. E o pecado atrapalhou tudo isso. E é por isso que nós estamos vivendo numa comunidade ou numa sociedade onde a gente não aguenta estar perto das pessoas. A gente não aguenta o próximo. A gente aguenta pessoas que são parecidas com a gente, mas as pessoas que são diferentes, ou pessoas que pensam diferente, nós não queremos mais estar na igreja ou frequentar a igreja, isso é consequência do nosso pecado. Deus nos criou para viver em relacionamento, mas nós somos separados por causa do nosso pecado. Só que Deus mesmo promete resolver esse problema. Lá em Gênesis, no capítulo 12, quando Deus chama Abraão, e ele vai revelar o seu grande projeto de reconciliar todas as coisas, de resolver o problema do pecado, é interessante a promessa que Deus faz a Abraão. E a promessa que Deus faz a Abraão não é que um dia ele viria para tirar a nossa alma do inferno. Porque, infelizmente, nós vivemos numa cultura hoje em que muitos evangélicos colocam uma ênfase individualista no cristianismo. Para que você precisa de Jesus? Para salvar a sua alma do inferno. É uma ênfase individualista. Então, se eu me encontrei com Jesus, então eu fui salvo. Eu resolvi o meu problema. Se eu resolvi o meu problema, então agora eu estou bem comigo mesmo. É uma ênfase individual, é você, é o indivíduo. Está dando para entender? Só que esse nunca foi o projeto de Deus, gente. O evangelho não é um projeto do indivíduo. Nunca foi. Nunca foi. Quando Deus chama Abraão, ele diz o seguinte: farei você um grande povo. Deus não está falando, Abraão, eu vou salvar você. Você vai ser o cara, você vai ser o pai da fé. Você. Não. Eu farei de você um grande povo, uma grande família, uma grande comunidade. A promessa que Deus faz por meio de Abraão é que um dia ele reuniria todos de volta. O grande projeto de Deus é de reconciliar o seu povo. É sempre, gente, no plural. É sempre comunidade. É sempre comunitário. Nunca é individual. Nunca é individual. Porque o projeto de Deus não é o indivíduo. Por mais que o indivíduo seja abençoado. Claro que eu, Felipe, na minha vida com Jesus, eu já tive muitas bênçãos individuais. Muitas. Mas o evangelho nunca foi sobre um indivíduo, mas a comunidade. E Deus promete que faria um grande povo. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Essa é a grande promessa de resolver o pecado. E isso acontece justamente em Cristo Jesus. E agora sim nós vamos para o nosso texto bíblico. Essa foi só a introdução, gente, me perdoem. Mas eu não vou demorar muito. Efésios capítulo 2. Paulo, nós já estudamos Efésios aqui na igreja.
Eu até fiquei receoso, poxa, será que eu vou falar de novo de Efésios? A gente acabou de estudar de Efésios no ano passado, né? Mas é um texto tão incrível sobre comunidade que eu precisava falar sobre esse texto de novo. Em Efésios, no capítulo 1, Efésios capítulo 1, o apóstolo Paulo escreve essa carta para a igreja de Éfeso. Nós já falamos, quando nós fizemos a série aqui de Éfeso, que era uma igreja que enfrentava problemas entre judeus e gentios, essa separação de que Deus escolheu o povo israelita, mas os outros não são escolhidos de Deus. Existe ruptura, existe individualismo, até mesmo dentro das comunidades. Olha que bizarro é o que acontece, né? O pecado faz com que a gente crie pequenas comunidades individuais, que também excluem umas às outras e guerreiam umas com as outras. E aqui Paulo está dizendo como Jesus resolveu esse problema na cruz do Calvário. E na cruz Jesus pagou a dívida do pecado e nos reconciliou novamente. E aí no capítulo 2, no versículo 11, nós vamos ler o texto. Portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios, por nascimento, chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão. O que está acontecendo aqui é que nessa época existiam os judeus, e esses judeus, por mais que eles fossem uma comunidade, também tinham os seus problemas, eles eram uma comunidade que excluíam os outros. Os gentios estavam excluídos da presença de Deus. Os gentios eram todos aqueles que não eram judeus. Nós somos gentios. Tem alguém aqui que é judeu por realmente família, sangue judeu aí? Tem alguém que é judeu aqui, descendência judaica? Olha que interessante. Tem uma pessoa aqui que é de descendência judaica. Mas quem não é, gente? Então todos nós aqui somos gentios. Estamos nesse barco aqui. E é interessante que Paulo diz, olha, vocês eram gentios por nascimento, chamados em circuncisão feita no campo por mãos humanas. E aí ele diz, naquela época, que época? Na época de antes de Cristo? Antes de Jesus morrer por nós, antes de nós nos encontrarmos com o Senhor Jesus, naquela época, vocês estavam sem Cristo. Vocês estavam sem Cristo. E essa é a condição natural do nosso coração, tá, gente? Todos nós estamos naturalmente sem Cristo, separados de Cristo. Porque uma realidade bíblica é que todos nós pecamos, todos nós nos rebelamos contra Deus. Por natureza, o nosso coração odeia a Deus. Por natureza, o nosso coração odeia a Deus. Eu não odeio a Deus. Eu acho Deus tão maravilhoso, tão incrível, eu não odeio a Deus. O Deus da Bíblia nós odiamos naturalmente. O Deus que exige tudo de nós, o Deus que pede para a gente negar a nós mesmos, o Deus que quer nos fazer uma nova criatura. Naturalmente, nosso coração odeia a Deus. E Paulo diz, olha, vocês estavam sem Cristo. E por consequência de estarem sem Cristo, vocês estavam separados da comunidade de Israel. Veja, vocês estão acompanhando o raciocínio aqui, gente? Sim ou não? Todo mundo ficou quietinho aqui, né? Sem Cristo, vocês estavam separados do próprio Deus e da comunidade de Israel, do seu povo. Vocês estavam separados do povo que vocês devem andar em comunidade, que esse é o propósito esse é um dos propósitos pelo qual Deus criou vocês. Vocês estavam separados da comunidade de Israel. E como vocês estavam separados da comunidade, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança. Ao estar separados da comunidade, ao estar separados de Cristo, vocês estão alienados da promessa de Deus, vivendo uma vida sem esperança e uma vida sem Deus. Sem Deus. É isso que o pecado fez em nós, desde Gênesis. Desde Adão e Eva, de Caim e Abel, durante todo o período da história, o pecado nos separa da comunidade, nos separa das promessas de Deus, nos deixa alienado deles e nos deixa alienado do próximo, nos deixa alienado do irmão que está do nosso lado. E nós estamos vivendo sem esperança e sem Deus. Mas agora, versículo 13, e esse mais agora é maravilhoso. É maravilhoso quando a gente lê a Bíblia e encontra um mais. É sempre maravilhoso.
nós vemos qual é o nosso problema, qual é o verdadeiro problema do nosso coração, por que nós estamos, por que nós estamos lascados sem Deus. Só que sempre tem um mais, e esse mais é maravilhoso. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Gente, preste atenção no que Paulo está falando aqui, que mediante a morte de Jesus, Jesus não morreu na cruz para que você, indivíduo, não vá para o inferno. Jesus não morreu na cruz para você, sozinho na sua casa. Jesus não morreu na cruz simplesmente para que a gente viva uma espiritualidade solitária. O propósito pelo qual Jesus morreu na cruz foi reunir e aproximar vocês que antes estavam longes. Foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Aproximado do quê? Aproximado de Jesus, só você e Jesus? É isso que o texto está falando? Nós vamos ler com mais cuidado aqui. Paulo não está falando, olha, Jesus, você estava separado, você Paulo, não sei se tem algum Paulo aqui hoje à noite, mas essa mensagem é para você também, é para todos nós. Olha, o evangelho não foi só para que você, Paulo, se encontre com Jesus. A aproximação que Paulo está falando aqui não é de você sendo aproximado de Jesus tão somente. O que Paulo está dizendo aqui é que por meio do sacrifício de Jesus, por meio do sangue de Jesus, nós somos aproximados da comunidade. Nós somos aproximados de um povo, de uma família, de gente. O pecado que antes nos separava e nos afastava, agora por meio do sangue de Jesus, nós podemos ver o milagre da comunidade. E ser comunidade, gente, ser igreja, é milagre. Só milagre para nós vivermos uma comunidade tão diversa, como o próprio Deus é. Deus é diverso. Deus é uma trindade, é uma unidade na diversidade. E nós somos chamados para viver assim também. Pois Ele é a nossa paz. Ele é a nossa paz. Quem é a nossa paz? O próprio Jesus Cristo. A morte de Jesus na cruz é um milagre pelo qual agora nós podemos ter paz uns com os outros. E sermos paz com Deus, primeiramente, nós somos reconciliados dos nossos pecados, nós agora temos paz com Deus, mas consequentemente nós podemos ter paz uns com os outros. Ele é a nossa paz. E é por meio de Cristo, é por meio do Evangelho, é por meio da morte de Jesus na cruz, que é possível se relacionar com os nossos irmãos. Agora, como diz Bonhoeffer, tem um livrinho dele muito interessante que eu recomendo muito a todos que leiam, Vida em Comunhão. Ele diz que agora nós somos capazes de olhar para o nosso irmão com a mediação de Cristo. E que quando nós nos encontramos com esse evangelho transformador de Jesus, agora nós podemos ver em comunidade, porque eu consigo olhar para o meu irmão, não o pecado dele, mas por intermédio de Jesus Cristo, pelo que Jesus Cristo fez na vida do meu irmão. Ser igreja é um milagre, e Jesus é a nossa paz. A vida de igreja não é um contrato que a gente assina para viver bem uns com os outros, fazendo algumas concessões, igual quando países negociam cessar fogo, como está acontecendo agora em Israel, uma negociação de cessar fogo. Eu abro mão de algumas coisas, você abre mão de algumas coisas, a gente entra num acordo, assim está bom para todo mundo. Isso não é ser igreja. Igreja não é um lugar para encontrar acordos, não é um contrato social. A igreja é um milagre, onde por meio de Jesus Cristo e por intermédio de Jesus, eu sou capaz de conviver com meu irmão, de estar do lado do meu irmão. É um milagre da cruz. Pois Ele é a nossa paz, o qual ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. Por meio da morte de Jesus Cristo, o muro de separação foi destruído. Que muro é esse? O muro da inimizade. Aqui no texto, Paulo está falando exatamente da inimizade que existia entre judeus e gentios. E esse muro aqui é literal, gente. Porque lá em Jerusalém,
Naquela época, existia o templo, onde os judeus iam adorar a Jesus, e o templo já tinha separações naturalmente. Nós tínhamos o Santo dos Santos, onde ninguém entrava. Somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, no dia de Yom Kippur, mediante a diversos rituais de sacrifício, ele podia entrar no Santo dos Santos. Essa já era uma separação. E existia um véu que separava. Quando Jesus morre na cruz, o texto bíblico diz que esse véu foi rasgado, partido. Não existe essa separação. Mas existiam outras separações. O templo, o pátio do templo. Aí tinha o pátio do templo, onde judeus homens podiam entrar e adorar a Deus. Depois tinha um outro espaço, onde as mulheres poderiam estar adorando ao Senhor. Lá no fim, lá longe, tinha um muro. Um muro que separava os judeus dos gentios. Se o gentio quisesse adorar o Senhor, ele nunca poderia passar desse muro para lá. Nunca. Tinha uma plaquinha escrita que o judeu que ultrapassasse esse muro seria morto, condenado, pena de morte. Então o gentio não poderia entrar para adorar ao Senhor no pátio do templo. Eles estavam separados por um muro de inimizade. E por leis e ordenanças que eram, e aí o texto diz, uma barreira anulando em seu corpo a lei dos mandamentos, expressa em ordenanças. Veja que Paulo não está falando aqui que Deus anulou a lei. Até porque o próprio Jesus disse que ele não veio abolir a lei, mas ele veio cumprir a lei. O que Paulo está dizendo aqui é a lei que era expressa em ordenanças. Paulo está falando aqui das interpretações rabínicas que existiam, que interpretavam mal a lei e colocavam um fardo pesado demais na vida do povo, que acabava causando mais separação ainda, e que essas interpretações da lei estavam fazendo com que as pessoas se separassem umas das outras. E Paulo diz que agora, por meio do sacrifício de Jesus, esse muro é derrubado, anulado. O objetivo dele, e aqui está, gente, olha que interessante. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, trazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Esse texto aqui é fantástico. Qual era o objetivo de Jesus, gente? O objetivo de Jesus era criar em si mesmo, dos dois, um. Das inimizades entre gentios e judeus, o objetivo de Jesus na cruz foi criar a igreja. O objetivo de Jesus ter morrido na cruz não foi só salvar nossa alma do inferno. O objetivo de Jesus ter morrido na cruz é que a igreja, a comunidade passasse a existir. Onde de dois, ou seja, das inimizades, ele faz um só. Uma unidade no meio dessa diversidade. Isso é um milagre que só a cruz pode fazer, é um milagre que só Deus pode fazer. A ONU não pode fazer. As ONGs, os projetos de justiça social, a ONU, as ONGs, os projetos, a própria religiosidade, ou seja, a própria instituição, Primeira Igreja Batista, não tem o poder de fazer isso. O máximo que as organizações podem fazer é criar contratos sociais, né? Fazer como um intermediário. Aquela coisa, nós vamos tentar abaixar um pouco o fogo que existe no nosso coração da inimizade, o fogo que existe no nosso coração da separação. Mas só um tem o poder de fato de apagar a chama do pecado e realmente acabar com a inimizade que existe entre nós, que é Cristo Jesus por meio do seu sangue derramado na cruz. Isso é milagre. E a Bíblia diz claramente que o propósito de Cristo morrer na cruz foi criar uma nova comunidade, uma família, um povo, a igreja. Isso é maravilhoso. Vocês já tinham prestado atenção nisso na Bíblia? Leiam a Bíblia com calma e preste atenção nisso. Você vai perceber que em todo o Novo Testamento nós não vemos que Jesus veio salvar o indivíduo.
Em todo o Novo Testamento nós vemos que Jesus veio trazer o reino de Deus. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se porque o reino de Deus chegou. Quando Jesus nos ensina a orar, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. É sempre a respeito de uma comunidade. É pessoas, é comunidade, não é individual. Jesus veio restaurar toda a criação. E Jesus veio nos reunir num povo, numa comunidade, na igreja. A igreja é um milagre. E a igreja foi criada pelo próprio Jesus. Destruiu o muro de inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe, paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês, temos acesso ao Pai por um só Espírito. Por meio dele, nós temos acesso ao Pai. E aí, no versículo 19, nós vamos concluindo esse texto que diz o seguinte: portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros. Vocês já não são pessoas distantes. Um estrangeiro que está, quando a gente é estrangeiro em algum lugar, a gente está numa comunidade, mas aquela não é a nossa comunidade, né? Não sei se hoje nós temos algum estrangeiro aqui. Na nossa igreja nós acolhemos muitos refugiados. Nós temos um culto em espanhol que acontece aqui na igreja pelos imigrantes que vêm ao Brasil, que estão aqui em Campo Grande. E eu imagino que eles tenham essa sensação. Porque quando a gente está em outro lugar, um estrangeiro não faz parte de fato daquela comunidade. E Paulo está dizendo, vocês não são mais estrangeiros, vocês não estão mais distantes, mas agora, por meio de Jesus Cristo, são concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Membros da família de Deus. O propósito pelo qual Jesus Cristo morreu na cruz foi criar a igreja, um povo, uma família, uma comunidade. É por isso que é irracional, é ilógico alguém dizer, eu amo a Jesus, mas não preciso ir na igreja, eu estou sozinho. Você não conheceu Jesus. Eu não sei qual é o Jesus que você conhece. Eu não sei que Jesus é esse, porque o Jesus da Bíblia morreu na cruz para formar um povo, uma família, uma comunidade. E é impossível amar a Jesus e não amar o que Ele ama, que é a igreja. Que é a igreja pela qual Ele morreu. Por isso é impossível viver uma vida cristã solitária. Se você acha que ama a Jesus, mas não está enraizado numa comunidade, meu irmão, vou ser muito honesto, você não conheceu o Jesus da Bíblia não. O Jesus real. Porque Jesus morreu pela igreja, para que nós possamos viver em comunidade uns com os outros, em relacionamentos profundos. E a igreja pela qual Jesus morreu não é frequentar o culto de sábado, que é muito bom, ou frequentar o culto de domingo. Eu gostei muito Eu gostei muito de algo que o Cacau Marx falou aqui na nossa conferência teológica do ano passado. E vai acontecer de novo, hein, gente? Daqui 2 semanas. Mas eu gostei muito do que o Cacau Marx disse na nossa conferência. Igreja não é Netflix presencial, né? Onde a gente vem só assistir alguma coisa. Ou um entretenimento, um espetáculo, como se fosse um teatro. Uma música, um show legal, uma banda. Poxa, um tempo assim para acalmar o meu coração. A igreja que Jesus morreu não é vir ao culto. Igreja é comunidade, é relacionamento. Então se você vem ao culto uma vez por semana, mas você não consegue olhar para o seu irmão, você não consegue saber o nome dele, você não tem relacionamento com os irmãos da igreja, isso não é ser igreja. Igreja é comunidade. A igreja de verdade, meus irmãos, acontece daqui para fora. A igreja de verdade acontece nos relacionamentos, no café, na visita, na enfermidade, quando a gente está no hospital junto, é quando a gente ora junto, é quando a gente chora junto. A igreja é comunidade. É por isso que aqui nós acreditamos tanto, ou na verdade nós investimos tanto nos pequenos grupos.
Porque nós somos uma igreja grande. E numa igreja grande como essa, é fácil você vir aqui, sentar na cadeira, levantar e ir embora sem ter vida de comunidade, sem ter vida de igreja. Nós acreditamos muito nos pequenos grupos aqui, justamente para que você tenha condições de olhar no olho um do outro e viver uma vida de comunidade pela qual Jesus morreu, no qual todo edifício é ajustado, cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Ou melhor, eu pulei um versículo aqui, versículo 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Interessante, sabe o que é uma pedra angular? Que Jesus é da igreja? Jesus é a pedra angular da igreja. Sabe o que é uma pedra angular? Não sei se vocês já foram, quem já teve o privilégio de visitar cidades muito históricas, ou lugares muito antigos, em que você vê aquelas portas ou portais em arco, antigos, né? Ano passado, minha esposa e eu, a gente fez uma viagem, e a gente visitou as ruínas de uma cidade, e que estava lá vários arcos, né? E esses arcos, eles são montados, essas portas são montadas sem argamassa, ou eram, né, na época, elas eram montadas sem argamassa nenhuma, apenas com as leis da física, né? Do arco, e as pedras iam sendo montadas uma em cima da outra, e a principal pedra, aquela que realmente sustenta o arco, para que o arco não caia, é a pedra angular, ela tem um ângulo, né? O ângulo da pedra. A pedra angular é essa pedra que está em cima, que sustenta esse arco, para que ele não caia. E é incrível que a gente visitou Roma, né? E tem lá estruturas de mais de 1000 anos que estão de pé, sem nenhuma argamassa, sustentadas por esse arco, por causa dessa pedra angular que sustenta tudo. Olha que interessante. O que é que sustenta a igreja? De um lado nós temos os profetas, de outro lado nós temos, como ele diz aqui, os apóstolos, a mensagem, o evangelho, mas quem sustenta a igreja mesmo é Jesus Cristo, a pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele, vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Tudo isso para mostrar, meus irmãos, que o propósito de Jesus ao morrer na cruz foi formar uma comunidade. E não dá para ter relacionamento com Deus e ser enraizado em Deus, como a nossa série diz, sem viver em comunidade, sem precisar uns dos outros. A igreja não pode ser uma cereja do bolo, um enfeite decorativo. A igreja não pode ser um lugar onde você diz, hoje é sábado, o que será que a gente tem na agenda? Hoje não tem nada. Não tem nada hoje? Então a gente está livre para ir para a igreja. Tipo assim, eu vou no culto se eu posso, se eu quero, se eu estou bem, se eu estou, hoje eu estou me sentindo, hoje eu estou animado, hoje eu vou. Hoje eu estou desanimado, eu vou ficar em casa. Não faz sentido isso. Não faz sentido. É por meio da igreja que nós nos tornamos sábios. É por meio da comunidade que nós nos tornamos sábios. Provérbios, no capítulo 13, no versículo 20, diz que aquele que anda com o sábio será cada vez mais sábio. Eu não conheço gente sábia que anda sozinha. Não conheço. Não conheço gente sábia que não tem relacionamentos profundos. Porque é por meio da igreja e é por meio dos relacionamentos que nós descobrimos os nossos defeitos, os nossos problemas. Gente, de verdade, quem já teve essa experiência de perceber o seu próprio pecado, não porque você estava orando sozinho com Deus, mas porque você percebeu nos relacionamentos uns com os outros. É ao nos relacionarmos com a igreja, com a comunidade, que a gente descobre o nosso orgulho, o nosso pecado, o nosso problema. É interessante, tem um dos livros que o C.S. Lewis escreveu, é Os Quatro Amores, que eu recomendo muito que vocês leiam. Um dos amores que ele fala lá é o amor da amizade. E é algo interessante que ele fala lá que é interessante. Existem coisas que você só conhece de alguém por meio de uma terceira pessoa. Olha que interessante. Quando eu conheci a Paula, que é minha esposa, nos tempos que quando a gente estava se conhecendo, era eu e ela. Era eu e ela. Por mais que a gente se esforce em ser transparente, em mostrar quem nós somos de verdade, ainda não é tudo.
E, gente, de verdade, é impossível que você conheça alguém em profundidade, só vocês dois. Agora, quando entram mais pessoas, uma terceira pessoa, e aí eu comecei a conviver com a Paula, entre a família dela, entre os amigos dela, e ela também conviver comigo, entre os meus amigos, eu fui conhecendo coisas dela, características dela, que só eram reveladas e expressas enquanto ela estava com outros. Ou seja, a comunidade nos ajuda a conhecer a nós mesmos e os outros. Sozinho, nós não vamos conseguir ter essa autoimagem de nós mesmos. É na igreja que nós tiramos o foco de nós, nessa época que a gente vive, onde tudo é autocentrado, narcisista, tudo para o nosso eu. É na igreja que nós descobrimos que não tem nada a ver sobre você, mas sobre Deus. Que é a Deus que pertence toda a glória, e isso nos liberta. É na igreja que nós descobrimos a sabedoria das limitações que Deus nos coloca. É na igreja que nós fortalecemos e carregamos os fardos uns dos outros. Não dá para andar sozinho. Eu já aconselhei casal. Na verdade, uma das pessoas do casal, não era nem o casal, estava aconselhando uma das pessoas do casal. Ah, pastor, já fiz de tudo. Não dá mais, acabou, é impossível, nós já tentamos tudo. E vem cá, vocês buscaram ajuda? Vocês conversaram com alguém, vocês dois, vocês buscaram ajuda de outras pessoas? Ah, não, é só nós dois. Então vocês não fizeram tudo. Não, na verdade vocês não fizeram o principal. Da onde que vem essa ideia que a gente consegue resolver os problemas da nossa vida sozinho? E a gente vive numa cultura hoje onde buscar ajuda é visto como fraqueza. Não é virtuoso. Eu não vou incomodar as pessoas, não é virtuoso buscar ajuda. Sendo que o propósito de Jesus ter morrido na cruz era juntar um povo, uma igreja, uma comunidade, onde, como o próprio apóstolo Paulo diz, que pudesse carregar os fardos uns dos outros. Não dá para andar sozinho, como eu preciso de vocês. Vocês não fazem ideia de como nós precisamos da comunidade. Como eu preciso do pequeno grupo na minha casa, toda semana, onde a gente rasga e abre o nosso coração. Como eu preciso abrir meu coração e mostrar os meus pecados, a minha vulnerabilidade, para que as outras pessoas também estejam conosco e nos ajudem. Se você caminhar sozinho, você vai quebrar a cara. Não luta sozinho. Me dói o coração quando a gente descobre alguma dificuldade enorme na vida de alguém e buscar ajuda foi o último do último recurso. Nós já aconselhamos pessoas com ideações suicidas e que o último recurso dela foi buscar ajuda. Por que você está andando sozinho? Deus nos chamou para ser povo, comunidade, igreja. E é tudo gente imperfeita. A igreja, o Tim Keller falou isso, no livro Igreja Centrada. O Tim Keller fala assim, a igreja, ela precisa se parecer muito menos com uma entrevista de emprego e muito mais com uma sala de espera de hospital. Porque na sala de espera da entrevista de emprego, está todo mundo querendo mostrar o seu melhor. Quem é? Mas quem está na sala de espera do hospital, a gente sabe que todo mundo ali está doente. Essa é a igreja. A igreja é um lugar de pessoas que decepcionam, que machucam. As maiores decepções da minha vida, eu vivi dentro da igreja. As maiores decepções da minha vida, eu vivi dentro da igreja. Porque é gente, são pessoas, é povo. Mas as maiores alegrias da minha vida, as maiores conquistas da minha vida, as maiores alegrias que nós temos vivido na nossa família, no nosso casamento, é na igreja, é na comunidade. E quando nós conseguimos olhar para o Evangelho e reconhecer o que Cristo fez na cruz, que Ele nos libertou de algo que nós não merecíamos, quando nós entendemos Cristo e vivemos em Cristo, e estamos enraizados em Cristo, como nós já vimos em todas as outras pregações, eu consigo olhar para o meu irmão mediante a Cristo.
Sabendo, claro, que as pessoas na igreja são imperfeitas. Se você quer sair da igreja porque a igreja está cheia de gente machucada, cheia de gente imperfeita, não sei para onde você vai, não. Você não vai encontrar um lugar de gente perfeita. Teve uma vez que um rapaz chegou na nossa igreja, isso faz tempo já, e ele estava vindo de uma outra igreja. Ele se machucou muito na outra igreja, tinha várias questões com a outra igreja, e ele chegou na nossa igreja, queria se tornar membro da nossa igreja e queria começar a servir na nossa igreja. E eu fui ter um tempo de café, conversar com ele, e abrindo o coração e tudo mais. E ele começou a falar das coisas que viu na outra igreja, que Deus está dando esse tempo aqui nessa igreja. Aí eu lembro que eu falei assim, olha meu irmão, se você realmente ouviu de Deus que você precisa estar na nossa família, na nossa igreja, você será muito bem-vindo. Glória a Deus por isso, isso é uma benção. Mas deixa eu te falar uma coisa, a mesma decepção que você teve lá, você vai ter aqui também. Da mesma forma que alguém te decepcionou lá, um dia eu vou te decepcionar. Não é o que eu quero, essa não é a minha intenção. Mas inevitavelmente um dia eu vou te decepcionar. Porque isso é ser igreja. Então não há motivo, não é uma justificativa sair da igreja por causa dos problemas da igreja. Na verdade, Jesus ama a igreja e morreu pela igreja. E é na comunidade onde nós encontramos ou descobrimos que não conseguimos caminhar sozinhos. Você precisa de alguém, você precisa do povo, você precisa da comunidade. Então, se por acaso você está hoje aqui, se hoje você veio nesse culto e você ainda não está enraizado numa comunidade, você vem aqui no culto de vez em quando, você até gosta da nossa igreja, você já até visitou alguns pequenos grupos, mas você ainda não está enraizado numa comunidade, onde a gente é capaz de olhar nos olhos uns dos outros, e abrir o nosso coração uns com os outros, e buscar ajuda uns dos outros. Eu oro para que hoje o Espírito Santo constranja o nosso coração, para que a gente faça uma aliança, um compromisso de estar enraizados na igreja, na comunidade, essa comunidade que Jesus pagou o preço de sangue, essa comunidade que Jesus morreu, esse povo que Jesus desejou ajuntar, aproximar, por meio do seu sangue na cruz do Calvário. Como eu disse, não dá para amar Jesus sem amar o que Ele ama. E Jesus ama a igreja. Jesus ama a comunidade. E que nesse ano de 2025, nós possamos realmente estar enraizados, não num cristianismo individualista, mas numa comunidade. Uma comunidade de gente imperfeita, que é carente da graça de Deus que nos salvou na cruz. Amém?